Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens. Agradecemos o convite que nos foi feito através da nossa irmã Valquíria para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Queremos agradecer a atenção dos internautas que estão nos acompanhando. Pretendemos falar mais pausadamente, sem atropelar as palavras, para que todos compreendam. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa noite tem o seguinte título: Os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, ou seja, as obras básicas da doutrina espírita estão aqui, porque são do século XIX. E nós temos direito a 45 minutos, e lá são 20h05, então temos que terminar às 20h50 impreterivelmente. Se não der tempo de passar todo o tema, a gente fala assim, seja no penúltimo livro e vamos embora. Bem, essa relação fininha, que só tem uma folha, a relação dos livros, contendo o título, o autor espiritual ou encarnado, o médium, o ano da publicação, os aspectos filosóficos, científicos e religiosos e o conteúdo de cada um. Nós pedimos para o Jadir tirar fotocópia e o Pavan veio me avisar que tem a fotocópia lá na livraria com ele. Mandou fazer umas 100, o Jadir tira umas 100 cópias, mas não é para ler só a relação de livro, é para ler os livros. Então, não fomos nós que fizemos essa relação, mesmo porque nós não temos estudo nenhum. Eu, Alcântara, sou semi-alfabetizado. Os internautas que estão me ouvindo aí, não me conhecem, pode pensar que por essa aparência aqui eu tenho algum estudo. Não tenho estudo nenhum. 4º ano ginasial, 8ª série do ensino fundamental, hoje. Mas nesses 31 anos que nós estamos aqui em Rio Preto, nós lemos 450 livros espíritas. Lemos. Estudamos 10%, né, senhor Dorival? 45% nós estudamos. Quem fez essa relação aqui foi uma editora de livros da cidade de Catanduva, 55 quilômetros daqui de Rio Preto. No ano de 1999, fez uma pesquisa no Brasil todo, com escritores espíritas, com dirigentes, com professores, com o pessoal da federação de cada estado. E aí, dentro de uma centena de livros espíritas do século XX, elegeram esses 10 aí os melhores. Então não fomos nós que fizemos. E o primeiro lugar é o Nosso Lar. Nós temos aqui o Nosso Lar, o meu de 1975, se for abrindo assim, cai todas as páginas. Então está tudo cheio de clipes aqui, grudando. Lido, relido e perlido. Acho tão bonito falar perlido. Aprendi, agora quero gastar isso. Pois é. Mas a pessoa, mas é obrigado a ler tanto livro espírita? Obrigado nenhum. Espiritismo não obriga ninguém. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, Kardec faz o comentário que por essas palavras, tirar o óculos aqui, por essas palavras sobre a vida futura, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Pois é lógico, ninguém vai ficar para semente aqui, nós vamos desencarnar. Então, quanto mais a gente souber do plano espiritual, melhor. Nosso Lar, esse livro aqui, de autoria de um cidadão que foi médico no Rio de Janeiro, o nome dele não importa. Depois que ele desencarnou, ele assumiu o nome de André Luiz. Desencarnou em 1931, ficou 8 anos no umbral, 8 anos, depois de 8 anos foi socorrido, foi levado ao plano espiritual pelo ministro Clarencio e 2 enfermeiros, e aí ele chegando na cidade de Nosso Lar,
que fica no rumo do Rio de Janeiro, lá na ionosfera, de 80 a 200 quilômetros lá para cima, na cidade de Nosso Lar, o André Luiz foi socorrido. E aí, era o ano de 39, mês de julho, estava começando a Segunda Guerra Mundial. Ele foi socorrido no hospital, ficou lá internado. Ele dizia que quando ele estava no umbral, ele recebia gritos dizendo suicida, suicida. Ele não suicidou, mas aí o médico Henrique de Luna explicou para ele. E apresentou o enfermeiro Lísias. O André Luiz ficou ali naquele hospital, queria saber da senhora mãe dele. Está lá para cima, André. Mas ela virá me visitar, se você quiser, venha. É o final do capítulo 6. Ah, então eu quero que a minha mãe venha visitar, eu quero que minha mãe... O Lísias, antes de fechar a porta, falou, André, precisa querer pedir, né? Saber pedir e fazer por merecer, senão ela não vem aqui. E aí, como o André não tinha ninguém lá conhecido na cidade de Nosso Lar, ele ia ficar num alojamento. Mas o Lísias, muito caridoso, falou, venha se hospedar na minha casa. Minha mãe é a senhora Laura. Tenho 2 irmãs que moram conosco, tem um quarto lá de hóspede, você fica lá. E o André Luiz foi conhecer a cidade de Nosso Lar, e isso em 1939. E aí, ele ficou 8 anos no umbral, desencarnou em 31. Aí depois ele foi mandar essas mensagens através da mão do Chico Xavier, e o livro foi editado em 1943. Até então, antes do livro Nosso Lar, sabia-se muito pouco o que aconteceria depois que a pessoa desencarnasse. Muito pouca informação. Com o livro Nosso Lar, o André Luiz foi contando que essa cidade de Nosso Lar já existia há mais de 280 anos, fundada pelos portugueses que estavam aqui no Brasil, desencarnaram, fundaram a cidade de Nosso Lar, uma cidade enorme. Naquela época era 2,5 vezes o tamanho de Rio Preto, tinha 1 milhão de habitantes. E aí, naquela enfermaria, o hospital que o André ficou, o Lísias falou, olha, essa daqui é uma das pequenas que nós temos, tem mais de 1.000 pessoas socorridas aqui. Aí o André ficou sabendo do tamanho da cidade, como que é o tipo de alimentação lá na cidade de Nosso Lar. A vestuário e alimentação é bem comum. Agora, para a pessoa trabalhar, tem vários tipos de serviço do lado de lá. Mas então não tem um descanso eterno? O descanso eterno, queridos ouvintes e internautas que estão nos vendo aqui, o descanso eterno, eu vou desencarnar falando isso, Dorival. Eu sou palmeirense. Só vai acontecer o descanso eterno quando o Corinthians for tricampeão da Libertadores da América. Ou seja, nunca, tira isso da tua cabeça. Só vai ter serviço do lado de lá. O descanso está aqui na terra. Credo, mas eu sempre aprendi que depois a gente está lá no túmulo, lá descansa em paz. Descansa em paz o teu cadáver. Depois o perispírito vai trabalhar do lado de lá. Então o André Luiz descobriu, lá no capítulo 22, a senhora Laura contando com ele, como é que eram as noções de lar, e o tipo de serviço lá, são 6 ministérios, cada ministério do lado de lá tem 12 ministros, são 72 ministros, mas eles são eleitos por votação negativa, por trabalho, Ministério de Auxílio, da Regeneração, vai subindo do esclarecimento até o da União Divina, conforme a pessoa se liga a um daqueles ministérios para trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sábado, tem nada de semana inglesa lá, descansa aos domingos, e aí a pessoa pode adquirir um lar, uma casinha só, nós fizemos a conta aqui na calculadora, dá 12 anos, 11 meses, uns quebrados, 13 anos para arredondar, aí junta 30 mil bônus hora, e aí adquire, tem direito a um lar, uma casinha, ninguém vive lá de aplicação na bolsa de valores, né, e aplica daqui, não tem casa de aluguel, uma só. E eu estou imaginando, eu não sou muito sortudo não, sabe, Pavinho? O dia que eu estiver lá, quitando a minha casinha, que eu for pegar o habito, se alguém vai bater, Alcântara na hora de reencarnar, lá em Rio Preto. Já estou até deduzindo, já não fico animado não. E o André então ficou sabendo que lá na cidade de Nosso Lar, uma cidade enorme, indústrias, escolas, né? Mas não tem automóvel do lado de lá, motocicleta nem nada. A pessoa se desloca andando a pé, né? Ou de ônibus, o aeróbus, que é um metrô que se desloca a 6 metros da superfície, mais ou menos essa distância aqui, 6 metros a cada quilômetro desce, não paga nada. E aí, o outro tipo de locomoção é a volitação. Os espíritos elevados volitam, não precisa daquela capa vermelha do super-homem nem nada, ele pensa e desloca no ar. Mas a maioria
vai andar a pé e de ônibus. Quem estiver acostumado com essas facilidades daqui, 4, 5 telefones celular, laptop, notebook, o Diabo 4, não, o Diabo 4 acho que eles não levam para lá. Essas facilidades todas, cartão de crédito, nada disso. Vai encontrar aquela moça lá do Zorra Total, isso não te pertence mais. Só vai com a roupinha do corpo lá de lá. Credo, Alcântara, estou te contando. Ah, não acredito nessas coisas. Não precisa acreditar. Está aqui no nosso lar, ó, os internautas que estiverem vendo aqui, os companheiros e companheiras, Nosso Lar, o livro mais importante do século XX, livro espírita. E aí ele conta a respeito do campo da música. Isso vai ser uma delícia. Campo da música, só toca música clássica. Strauss, Vivaldi, Rachmaninoff, mas deve ser uma delícia. E lá para os escanteios, lá na beirada da cidade, outro tipo de música. O Bosque das Águas, cada coisa linda que é descrito lá. E depois o pessoal que sai do umbral e é socorrido lá. Ah, mas eles vêm do quê? De helicóptero negativo. O André Luiz também perguntou, mas Narcisa, e onde está o aeróbus para buscar esse pessoal? Vem de carroça, de carruagem, trouxeram 29 espíritos saindo lá do umbral. E vem com cachorro latino e aquelas ibis voadoras comendo formas mentais. Então a descrição fantástica da cidade de Nosso Lar, que até então a gente não tinha conhecimento nenhum. Os ministérios. Aí a pessoa desencarna aqui em São José do Preto, eu queria tanto um cargo lá. Aqui na Terra eu já faço tanta coisa, né? Não faz tanta coisa. Você frequenta uma associação espírita lá, o Francisco de Assis. Quantas vezes o Alcântara já foi pedir para você ajudar a cuidar de gato e cachorro? Lá você nunca foi, nem vendia pizza, não transportava as coisas do brechó. Você quer ser o quê? Queria um cargo importante aqui para ajudar a humanidade. O André Luiz, que foi médico aqui na Terra, deu mais de 3.000 consultas gratuitas. Ele foi trabalhar. Eu sei que muita gente já jantou ou vai jantar, depois não vai jantar mais do que eu falar. O André Luiz foi trabalhar de auxiliar de faxineira, limpando o vômito desencarnado. Credo, eu não falo uma coisa dessa. Estou com uma pizza lá em casa para comer, você vem falar de vômito. Pois é, se ele era médico aqui na Terra, foi trabalhar de auxiliar de faxineira, imagina o que a gente vai fazer do lado de lá. Então esse livro aqui, e o André Luiz cometeu o mesmo dos outros 450 livros que nós lemos aí. Todas as pessoas que chegam lá no plano espiritual, atenção internautas, queridos que estão me ouvindo aqui, a maioria das pessoas que chegam do lado de lá, tanto que eu queria ver minha família na Terra, eles devem estar com tanta saudade de mim. O André Luiz pediu isso 3 vezes, demorou 1 ano e meio para vir para cá. Quando chegou aqui na Terra, que foi visitar a família dele, não vou contar o que aconteceu, né? Mas, para bom entendedor, uma carta datilografada basta. Então, esse daqui, o melhor livro espírita do século XX. Quem, tirando o Rubens Sanches, aqueles 3 que estão lá em cima, e ali o Valdemar, quem já leu pelo menos uma vez, permaneça sentado. Ótimo, ninguém levantou, então todo mundo pelo menos uma vez já leu. O segundo livro mais importante é o maior romance da literatura espírita, se chama Paulo Estevão. Tem 553 páginas. Alcântara, não consigo ler esse livro. Quando eu vou pegar para ler, me dá um sono, não sei o que está acontecendo. Acho que é algum espírito que me faz dormir. Eu sei que espírito que é. Você pode nem ser palmeirense, é espírito de porco, mas é o seu. Você que tem espírito de porco. Você fica assistindo tudo que é jornal, e se for mulher, tudo que é novela, e vai dormir depois, às 2 horas da manhã, você pega o livro, vai ler, claro que dá sono. Aí dorme com ele no peito, e fica pensando que vai receber ele por osmose. Não vai! Você precisa ler. Põe o relógio para 5 horas da manhã e vai ler. Paulo Estevão, esse romance aqui, o Chico Xavier levou 8 meses para psicografá-lo. Isso daqui em 1941, no porão da casa-sede da Fazenda Modelo, cujo administrador era o Joviano. Arthur Joviano era o pai dele. O Joviano, que era o administrador lá, o Chico ia toda noite, das 19 às 23 horas, psicografando. 8 meses, tendo como companhia um sapo. A espiritualidade maior montou um acampamento ali em volta da fazenda para que o Chico pudesse receber os 5 maiores romances da literatura espírita. 5 de autoria do Espírito Emmanuel. E esse Paulo Estevão é o maior. O Emmanuel falava para o Chico, vou colocar a mão na sua cabeça. Chico tinha 31 anos. Você vai ver a cena
mas você não vai saber o que eu estou escrevendo. E aí 8 meses de psicografia. Aí edita o livro, vem a Lume, põe para vender ou então empresta, e os espíritas, quando eu falo os espíritas, Elinda, não é o pessoal daqui do Francisco de Assis, é lá do norte do Paraná, de onde é que eu vim, que ele sofre de uma doença chamada corpomolismo. E aí não pega o livro para ler. Ah, uma hora quando me aposentar eu vou ler esse livro. Se você desencarnar hoje à noite, sai daqui já, sem fazer o check-in, já embarca, vai para o aeromorto. Já pensou? Então esse livro Paulo Estevam aqui, que é o maior romance da literatura espírita, que nós lemos 2 vezes em 20 anos, e o Adelino da Silveira, enquanto o Chico estava encarnado, o Adelino já tinha lido 31 vezes. Então já leu 37 ou 38 vezes. Já sabe até os atalhos. Narra a história de Saulo, da cidade de Tarso, e de Gesiel, depois Estevão. Saulo era noivo de Abigail, que era irmã de Gesiel, né? Abigail. E o Saulo de Tarso, judeu de nascimento, mas com cidadania romana, perseguiu os cristãos, queria matar todos os cristãos. E aí tinha a noiva, e não sabia que Abigail era cristã, e aí convidou Abigail. Não tinha shopping center naquela época para ir, não tinha essa facilidade de hoje em dia. Venha cá que eu vou te apresentar, te mostrar um espetáculo. Chegou lá no local, quem que estava sendo lapidado, de lapidare, do latim, apedrejado. Gesiel já estava quase morto de ser apedrejado. Quando Abigail viu o irmão ali quase morto, né, quase desmaiou. E aí quando o Gesiel viu Abigail, falou: Abigail, venha cá e entoe para mim a prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, né? Desfalecendo, morrendo nos braços da irmã, ali, sangrando. E aí falou para ela: quando o Saulo, descobrir quem é o Cristo, ele vai defender da mesma forma que ataca. E desencarnou ali. Aí o Saulo de Tarso, em vez de ajoelhar, pedir perdão, se arrepender, tirou a aliança, tacou, falou: está encerrado o noivado. Acabou o noivado, ela perdeu o noivo, perdeu o irmão, e depois tem aquelas narrativas que vai acontecendo com o pai dela, da Abigail, e aquelas perseguições. Aí que o Saulo de Tarso ficou mais com raiva. Isso é o ano de 34. Jesus tinha sido crucificado em 33, e aí ele tomou a decisão de passar a fio de espada todos os cristãos na cidade de Damasco. Reuniu lá o pessoal dele para invadir a cidade de Damasco e ir lá cortar o pescoço do Ananias. Meio-dia, nas portas de Damasco, meio-dia, Jesus aparece para o Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Sou Jesus. Que queres que eu faça? Enquanto os outros cavaleiros voltaram, pensando que ele tinha ficado louco, conversando com nada ali no meio do deserto, chegou cego na cidade. Vamos ver quem é que tem mediunidade que está sentado aqui, Júlio. Quem é que foi acudir o Saulo de Tarso cego na cidade de Damasco? Olha que mediunidade. Os internautas não ouviram, mas aqui várias pessoas, umas 85, responderam: Ananias. Eu ouvi. O Ananias é que foi socorrer. Saulo de Tarso foi socorrido. Depois ele ficou 3 anos num oásis, tecendo tapetes ali. Ali ele tinha uma surpresa enorme, conversando com aquele casal que morava. Depois, Saulo encontra Barnabé, que sugere a ele que mude o nome de Saulo para Paulo. Barnabé era irmão de Maria Marcos, mãe de João Marcos, o evangelista, que foi com Saulo na primeira viagem, o norte da Palestina e o oeste, na primeira viagem. Mas o João Marcos não foi na viagem inteira, ele voltou. Mais tarde, no porto de Antioquia da Síria, né, Pavim? Antioquia, antigo porto da Síria, lá desceu do navio um jovem médio, Lucas, que seria o 4º evangelista, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas chegou lá e se enquadrou com eles, e aí sugeriu de caminheiros para cristãos. Fizeram 3 viagens lá para a Ásia Menor, fundando as 7 igrejas da Ásia Menor, para o norte da Palestina e para o oeste. Esse romance aqui, quando Saulo estava defendendo os cristãos, e ele já foi apedrejado várias vezes, aí o espírito de Estevão é que vinha ampará-lo, e raramente aparecia o de Abigail.
Então Saulo sofreu todo aquele martírio que ele passou, que ele perseguiu os cristãos, ele passou por isso. O único lugar que ele queria confrontar com os judeus, por causa que ele tinha fé, ele tinha argumento para fazer. O único lugar que ele ficou decepcionado foi na cidade de Atenas, na Grécia. O pessoal se reuniu lá, ele começou a falar, ficaram indiferentes, ninguém discordou dele, foi levantando e saindo. Isso daí que deixou ele mais alterado, porque ele queria pregar a doutrina cristã. Maior romance da literatura espírita que existe. Quem não leu é porque não tinha merecimento, ou então está entrando hoje na doutrina espírita. O melhor tradutor das obras de Kardec, segundo o Emmanuel falou por Chico Xavier, foi J. Herculano Pires. Paulista, reencarnou em Avaré em 1914 e estudou filosofia só para aprender, para estudar o espiritismo. Foi o melhor tradutor das obras de Kardec, segundo o Emmanuel, o melhor metro que mediu Kardec. Pois o que o J. Herculano Pires escreveu a respeito de Paulo Estevão? Paulo Estevão é uma obra que justificaria sozinha a existência e o apostolado mediúnico de Chico Xavier na atualidade. Foi o melhor método que mediu Kardec, o Herculano Pires. E aí ele diz o seguinte: Paulo Estevão não é um romance, é uma biografia romanceada, mas não é livro para ser lido como romance, com interesse apenas pelos lances românticos do enredo. É livro para ser estudado, para ser lido e meditado. Na bibliografia mediúnica mundial, talvez não exista nenhum livro de maior importância do que esse. Paulo Estevão. Se a pessoa passar dessa oportunidade e não ler, não tem dinheiro para comprar, compra usado, peça emprestada aqui na livraria, ali na biblioteca com Pavan, vai procurar nos sebos aí, compra e leia, e passe para outra pessoa ler. Depois, a gente tem que passar essa informação, né, Paulinho? Depois eu encontro gente daqui de Rio Preto, daqui uns dias estamos embarcando para o outro lado, eu faço assim lá para cima, não sei se eu vou lá para baixo. Segundo o Bacelli tem 2 níveis, eu prefiro ir para um brau de cima do que do baixo. Encontro a gente daqui de Rio Preto. E os internautas talvez me encontrem lá desencarnado, né? Ô, Canto, seu cachorro, você sabia dessas coisas e me contou. Então já estou contando agora, que fica gravado aqui no DVD e fica gravado no fluido cósmico universal. Teve lugar aí que eu andei fazendo certas palestras e a pessoa fala: sabe o que acontece, seu Canto? Quando termina as tuas palestras, eu parece que eu estou recebendo a saída espírito do Dr. Spock, do Jornada das Estrelas. De tanto você puxa a orelha da gente. Pois é, mas alguém tem que falar. Terceiro livro, considerado mais importante do século XX, Parnaso de Além Túmulo. Parnaso, os poetas, a poesia. 56 poetas, homens e mulheres desencarnados, mandaram no estilo próprio de cada um, através da mão do Chico Xavier. E a edição que nós temos lá é de 1932. Na época que foi editado o livro Parnaso de Além Túmulo, alguns integrantes da Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro, que lá era a coorte, né, duvidaram, acharam que aquilo lá era ele mesmo que estava escrevendo, o Chico mesmo que estava escrevendo. Um deles, não me lembro o nome, se não citaria agora, analisou e falou: impossível. Esse moço aí, com 4º ano primário, não teria condições de fazer isso. Trocando em miúdo, é mais fácil aceitar que os livros, as poesias foram psicografadas, que espírito vieram escrever através da mão do Chico, do que imaginar que ele tinha feito isso. Dos 56, mais ou menos 50 brasileiros e brasileiras e 5 ou 6 portugueses. Para quem gosta de poesia, é um volume desse tamanho, lindo, lindo, cada estilo mais bonito que outro. Olavo Bilac, Castro Alves, Augusto dos Anjos e aquele outro, o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, nós ficamos deduzindo e dedos voltando, nós deduzimos e dedos voltando, que o Gonçalves Dias era torcedor do Verdão. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Pois é, acho que não era, não. Parnaso de Além Túmulo. O 4º livro mais importante do século XX, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Quando eu vim de São Paulo para cá, do Umbral 2, para morar aqui no nosso lar, Umbral 2 é São Paulo, Umbral 1 é Rio de Janeiro, Umbral 3 é Brasília. Quando eu cheguei aqui, em 1979, falei: estou no nosso lar.
Já fiquei procurando para ver se viu o ministro Clarence, o André Luiz, o Lisas, né? Pois é, mas chegava aqui ainda falando errado. Falava fluido, falava Léon Denis. Aí aprendi que quando a gente vai falar em francês, imagine que chegou de Campo de Jordão os ricos e os pobres vieram de outra cidadezinha aí com frio, né? Tá com a boca cortada de sangue, né, Valda? Não passou manteiga de cacau, chupou abacaxi aqui de fronteira, tá sangrando. Então tem que falar com a boca fechada. Léon Denis. É assim que se fala em francês. Esse livro aqui foi editado em 1908, portanto tem 102 anos, um século. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Léon Denis, considerado o quarto melhor livro. Nós lemos esse livro aqui uma vez e tem muitas palavras, porque nós temos que estudar com 5 dicionários da língua portuguesa e 2 da língua francesa do lado de cá. Ah, mas é assim que faz? Perfeitamente, senão como é que vai saber o significado das palavras? Tem que estudar mesmo. Nesse livro aqui, do Léon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, a segunda parte é o problema do destino, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, provas experimentais, renovação da memória, crianças prodígio e hereditariedade, objeções e críticas, provas históricas, e por aí vai. Livro interessantíssimo. Esses livros aqui, esse não tinha tanta palavra para consultar no glossário, apenas 227, só 227. Obras póstumas nós tivemos que consultar 620 palavras. Por que a gente tem que consultar? Porque eu não sou Rui Barbosa reencarnado. Então, se a gente vai passando assim, não sei o que é isso, vai passando, não aprende. Precisa estudar. Esse livro aqui, O Problema do Ser, Destino e da Dor, é difícil. Memórias de um Suicida. O autor, famoso escritor português, Camilo Castelo Branco, suicidou lá em Portugal em 1926, através da maior médium que teve no Brasil, a senhora Ivone do Amaral Pereira, reencarnou em 1900, na cidade de Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro, portanto Fluminense, Papagoiaba, desencarnou em 84, quando ela tinha 26 anos de idade, recebeu o livro Memória de um Suicida, desse tamanho. Mas na época que ela levou o livro para ser editado, a FEB falou, não senhora, naquele tempo, moça passou de 15 anos e era senhora. Não senhora, aqui nós só editamos livros do senhor Francisco Cândido Xavier. Imagine se fosse uma outra pessoa que tivesse desanimado com aquilo e falasse assim, então vou rasgar tudo isso aqui. Toninho Marta, ela guardou 30 anos, acho que ela estava recebendo espírito de Jó, para ter essa paciência. Depois de 30 anos é que foi editado o livro Memória de um Suicida. E aí, o Camilo Castelo Branco narra que, conforme o tipo de suicídio que a pessoa fazia, ela ia para um determinado lugar, lá no Vale do Suicídio, e ficava vendo a cena constantemente do suicídio. Tirou a vida do corpo, a existência ali, para abreviar, e não deveria ter feito isso. Depois de muito tempo, ele foi socorrido. Camilo Castelo Branco foi socorrido, ele mais 4, pelos lanceiros da Legião de Maria Santíssima. Aí foi socorrido no plano espiritual, ficaram 4 numa enfermaria e um ficou numa casinha mais isolada, lá solitário. Camilo Castelo Branco conta o seguinte, nesse livro Memória de um Suicida, que, atenção internautas, companheiros e companheiras, ele conta que, numa daquelas ocasiões, ele viu um aparelho, seria um aparelho de televisor, não é? E aí viu um rapaz orando por ele, lá de Portugal, não era parente, não era conhecido, nem era nada, orando pela alma de Camilo Castelo Branco. Enquanto o rapaz orava, ele sentiu um bálsamo, um refrigério. Portanto, quando nós estivermos orando para aquelas pessoas desencarnadas, parentes ou não, amigos ou não, eles estão recebendo lá. E aí ele narra o que acontece do lado de lá. Esse é o 5º livro, Memória de um Suicida. O 6º livro é de autoria de Emmanuel, ou Emanuel. A pronúncia não importa, o importante é ler o livro. Esse livro, A Caminho da Luz aqui, ele é completo, porque o Emmanuel conta a história da formação da Terra, ele faz uma síntese, um condensado
do livro A Gênese e narra como é que foi o comecinho da formação da Terra. É o capítulo 1º, na página 17, A Gênese Planetária, segundo Emmanuel, na mão de Chico Xavier. Rezam as tradições do plano espiritual que, no decurso de milênios, essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, esteve reunida nas proximidades da Terra, no decurso de milênios, por apenas 2 vezes. Aí pega a página 17, vira a página 18, está lá. A primeira, quando da formação do globo terrestre, e a segunda, quando foi decidida a vinda do Cristo à Terra. Se foi decidida a vinda do Cristo à Terra, subentende-se que havia uma assembleia de Cristos do nível de Nosso Senhor Jesus o Cristo. E aí a formação da Terra. E o Emmanuel vai contando, né, que ela se deslocou uma parte do Sol, depois um pedaço da Terra deu a formação da Lua, e aí os primeiros habitantes, né, ele vai condensando até chegar ao homem. Nossos antepassados, né, considerando a idade da Terra, 4 bilhões e meio de anos, segundo o doutor Aguinaldo de Paula Vasconcelos, nós em corpos humanos estamos aqui há 1 milhão de anos. 1 milhão de anos perto da idade da Terra, porque ontem, anteontem, né, Pavan? Então, anteontem nós estávamos em cima da árvore, era macaquinho, estava brincando com o rabo. Não tinha celular, não tinha essas coisas, estava brincando com o rabo ali. Depois descemos da árvore, então foi há pouco tempo que nós estamos aqui. E aí foi contando dos habitantes da Terra, os primeiros que vieram aqui, que aqui na Terra nós estamos no 2º estágio de provas e expiações. E aí, mais para frente, o Emmanuel conta que um dos orbes, a pessoa não presta atenção, fala, Alcance, você acha que nós somos exilados de Capela? Eu falo, impossível. Mas como? Tem um livro lá do comandante Edgar Armon, Exilado da Capela. Eu falei, você já leu A Caminho da Luz? Lê aqui do meu lado. Aí ele leu, lê devagar. O que está escrito aí? Há milênios, um dos orbes, um dos mundos, um dos planetas do sistema de Capela. Capela é um sol maior que o nosso, 5.800 vezes maior que o nosso. E fica no rumo do Polo Sul a 42 anos-luz daqui. E como estava para passar do 2º estágio para o 3º, aqueles 4 grandes povos que estavam lá foram convidados, eram pessoas não gratas. Aí já estava com a passagem comprada, o pessoal foi retirado de lá. Guardadas as proporções, então eles saíram de um planeta que estava passando do 2º para o 3º estágio, né? Mas não estavam em condições de habitar lá, foram retirados dos condomínios de luxo, da Zona Sul aqui de Rio Preto, da Zona Leste, desses edifícios chiques aí, foram pegos esse pessoal de lá. Onde é que vocês vão morar agora? Na favela do Gogó do Sapo, lá perto da Costa do Sol, despejou lá. Ora, trouxeram aquelas pessoas de lá, aqueles espíritos, que eram o povo egípcio, a raça indo-europeia, da qual nós derivamos, o povo hindu e o povo de Israel. O povo de Israel era o único que tinha Deus, um Deus só lá nesse planeta lá do sistema de Capela. Por isso que os judeus falam, nós somos o povo escolhido. Os outros tinham vários deuses. E aí eles foram descer no Planalto do Pamir. Tive que pegar aqueles livros lá do ginásio que eu estudei em 1960 para saber onde é que era o Planalto do Pamir. Caros internautas que estão nos acompanhando, Planalto do Pamir fica lá no Everest, na divisa lá do Nepal, com a Caxemira, aquele negócio lá. Imagina um frio, 40 graus abaixo de zero, zelinha deles deviam ter vindo com roupa de astronauta, porque já pensou largar os espíritos lá, aí cada um foi para um lado. E já existia 2 raças aqui na Terra. Que raças que já existiam aqui na Terra quando os capelinos vieram para cá? O que? Nordestino e gaúcho? Negativo. Colombiano e argentino? Não. Existia a raça negra no continente africano e a raça amarela. E aí o Emmanuel vai contando nesse livro A Caminho da Luz aqui, depois as dispersões dessas raças aí. E aí até chegar no Império Romano, depois a Idade Média, o Império Inglês, a Grã-Bretanha, e depois a Invencível Armada da Espanha, e vai contando, passa pela Idade Média, vai contando as transformações e as transmigrações. Aquele pessoal lá de Roma, com aquela águia lá em cima que queria dominar o mundo, desencarna ali,
começam a reencarnar na Grã-Bretanha, na Inglaterra, na era vitoriana, que a Inglaterra mandava no mundo inteiro, no Império Inglês da Grã-Bretanha, né? O sol nunca se põe. Eles tinham colônias no mundo inteiro. Depois pararam de reencarnar lá, foram reencarnar nos Estados Unidos da América do Norte. Aquela águia é a mesma. Eles só vão trocando a palha dela e é a mesma águia romana que estava na Inglaterra, agora está nos Estados Unidos. Os mesmos mandões. Aquele pessoal que era lá da Fenícia, grandes navegadores, eles reencarnaram na Península Ibérica. Eram os espanhóis e os portugueses que iam conquistando o mundo, descobridores. Já tinham aquele dom de outras encarnações, fenícios. Tanto que, agora tem que usar uma palavra que eu não gosto, porque eu sou vascaíno. Eu tenho que falar que na Pedra da Gávea, e a Pedra da Gávea do Flamengo, é provação. Isso não é provação, é provocação. Lá na Pedra da Gávea tem inscrições fenícias, Pavim e seu Dorival. Dizem, né, há controvérsias, que 1.500 anos antes do descobrimento do Brasil, fenícios já estavam aqui. Mas lá daquela gaiolinha lá em cima da Gávea, olharam, e aí o rapaz da luneta falou, terra à vista! O comandante falou, vamos embora, se fosse a prazo, a gente ainda ficava. Aí foram embora e contornaram a América do Sul. Mas há controvérsias, né? Então, contam dessas transmigrações na Grécia, aquele pessoal de Esparta, que eram guerreiros, queria só guerrear, reencarnaram na Rússia, na Alemanha, na Polônia, os guerreiros espartanos. E o pessoal das belas artes lá de Atenas foram reencarnar na França. Escultura, pintura, música, essas coisas. Então vai desencarnando num país e vai reencarnando no outro. Até o Emmanuel chegar perto dos nossos dias e falar da terceira vinda do Cristo à Terra, que nós não sabemos se já aconteceu ou não, está no antepenúltimo capítulo. Se está acontecendo agora, vai acontecer mais para frente. Então, esse livro, e ele fala do papel dos Estados Unidos da América do Norte. Pessoal lá, ó, com a cabeça, o cérebro, e nós, latino-americanos, com o sentimento do coração. Descendente de português, espanhol, italiano, somos nós, né? Juntou com o índio indolente daqui, que não gosta de fazer nada, e ainda pegou os escravos que nós escravizamos, virou nós, a raça brasileira. É isso aí, essa pureza que somos nós, né? 7º livro, estou de olho aqui no relógio, se não der tempo a gente fala assim, seja e vamos embora. O Espírito e o Tempo. Atenção, vou fazer igual, depois eu mostrar para os internautas primeiro aqui, ó. Dá um zoom aqui. Aí, ó. O Espírito e o Tempo, de J. Herculano Pires. Para quem está aí atrás, vou fazer igual a Verônica na Sexta-feira da Paixão. Todo mundo está vendo, né? Só falta alguém bater aquela matraca, o menino falar, mãe, compra o biju. Fica quieto, menino. Olha que o Espírito e o Tempo. Livro importantíssimo de J. Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Interessantíssimo esse livro aqui, principalmente, nós anotamos aqui, da página 207 em diante, O Espírito e o Tempo. Mas olha, O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica ao Espiritismo, Ensaio de Antropologia Mediúnica, Fase Pré-Histórica, Histórica, Doutrina Espírita e a Prática Mediúnica. Principalmente a prática mediúnica, ler, reler, estudar com atenção, da página 207 a 254. Esse livro aqui nós tivemos que fazer o glossário, 319 palavras, vocábulos, verbetes, que eu não tenho estudo, então tem que consultar o dicionário. 5 dicionários da língua portuguesa. Aqui a prática mediúnica, pesquisa científica da mediunidade, sessões experimentais, sessões doutrinárias. Por incrível que pareça, semi-alfabetizado do jeito que eu sou, o Espiritismo tem 3 aspectos, filosófico, científico e religioso. Eu me atrevo a estudar o aspecto científico, que parece aquele conjunto que tem aí de música em Minas Gerais, né? Só para contrariar. E esse livro, Espírito e o Tempo, de 1964, o Herculano tinha 50 anos de idade, J. Herculano Pires, o melhor representante da doutrina lá em São Paulo. Então, uma obra completa, imperdível. Depois a pessoa fala, mas tem livro difícil na doutrina espírita. Já vou chegar nos livros difíceis. O 8º livro, há 2000 anos, é um romance do Emmanuel, faz parte daqueles 5 maiores romances. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo e Renúncia.
E espírita que está mais de 3 anos frequentando o centro. Não leu esses 3 romances, é porque não tinha merecimento. Não estuda, depois desencarna, vai ser sepultado no cemitério dos ricos lá no Jardim da Paz, larga o corpinho ali, a dentadura, a peruca, sai, imagine se ele encontra do lado de lá a Joana de Anjos de um lado e o Emmanuel do outro. Finge que tem mau hálito, não abre a boca. Fala nada, para não passar vergonha. Então, precisa estudar. Ou como aquele verbo que eu aprendi lá, desasnar. Desasnar não significa deixar de ser asno. Segundo o dicionário Melhoramentos e o AIS, desasnar é adquirir cultura, ter conhecimento, tomar siso. Tomar siso não é pegar o dentro de siso, esmagar e tomar com água. Siso é juízo. Aprenda, evolua. Precisa desasnar-se. Ora essa, há 2000 anos, é um romance lindo, 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 que começa no ano de 31, lá na cidade de Roma. Flamínio Severus conversando com Públio Lentulus. Públio Lentulus, senador, devia ter mais ou menos 30 anos. Flamínio Severus tinha uns 34. Públio Lentulus, casado com Lívia, tinha a filha Flavinha, que ela estava doentinha, ia desencarnar lá em Roma. E aí o Flamínio Severus, de certo, recebendo uma inspiração, que a intuição é nossa, uma inspiração, sugeriu que o Públio Lentulus saísse dali e fosse para a Palestina, com a filhinha lá, para trocar diárias. Naquele tempo não tinha agência de viagem para encomendar a passagem nem nada, e também não era rápido. 6 meses depois, pegaram, saíram pelo Mediterrâneo, Mar Adriático, e foram para a Palestina. Preste atenção que eu estou falando que eles foram para a Palestina, porque daqui um pouco, final de semana, alguém resolve ir aqui para Paulo de Faria pescar, para ali em Palestina. Fala, é verdade que teve um senador que passou aqui com a família? Não foi em Palestina, foi na Palestina. Pois vai falar, o Alcântara ensinou errado a gente lá, falou que estava aqui em Palestina. Era para ter ficado em Jerusalém, mas aí houve qualquer coisa lá com Pôncio Pilatos, e aí foram para cima. Mais umas coincidências, Zelinda, Cícera, umas coincidências, foram morar em Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, ou Mar Tiberíades, ou Mar da Galileia. Os 3 nomes de uma localidade só. Justamente onde Jesus estava morando com Maria Santíssima. E aí, por causa da doença da filhinha, o Públio Lentulus foi procurar Jesus. Mas não foi avisando todo mundo que ele ia lá. Foi no fim da tarde, colocou um capuz, chegou perto de Jesus 1,5 metros e parou. Não falou mais nada. Houve um monólogo de 2 páginas e meia. Senador, por que me procuras? Todo esse poder de Roma é passageiro. Esse título que você tem, tudo isso vai passar. Você está no minuto que poderá mudar sua vida, cara a cara com Jesus. Volte para sua casa, que a vossa filha vai ser curada. Não pela vossa vinda aqui, pela fé da vossa esposa. Lívia era cristã, ela e a Ana, a governanta da casa. E aí, Públio Lentulus ouviu, desmaiou. Quando chegou em casa, não foi dar as boas novas. Lívia, vem cá. Ó, fui lá conversar com Jesus. Nada disso. Não tinha internet naquela época. Ele pegou uma pena de gansa, porque se eu falar que é de ganso, fala que eu sou machista. Pegou uma pena de gansa e escreveu uma carta descrevendo Jesus para o imperador Tibério César lá em Roma. Enrolou a carta e mandou para lá. É o único documento oficial que prova que Jesus esteve aqui na Terra. Porque a pessoa fala, foi filmado? Tem a fotografia? Impressão digital, alguma coisa? Não. Então isso é uma invenção. Mas o Chico Xavier contou para o Adelino da Silveira que ele, Chico, esteve lá e viu a carta, está no Museu dos Lazaristas, de propriedade do Duque de Cesadini, enroladinha lá, com a firma reconhecida do Públio Lentulus. É o único documento que se chama Perfil de Jesus. E aí, narra a história do Públio Lentulus morando lá na cidade de Cafarnaum. E depois o que aconteceu por culpa dele, que aprisionou o filho do André de Giorás, se tornou escravo, raptaram o filhinho do Públio Lentulus da Lívia, ele pôs a culpa na esposa, ficou 10 anos sem conversar com ela, no próprio lar. Depois Lívia desencarnou, foi lá para o 5º andar, lá para cima. Públio Lentulus desceu mais um, reencarnou como escravo no livro 50 anos depois. 9º livro, Evolução em 2 Mundos. Esse sim é um livro difícil. Por quê? Porque precisa um dicionário próprio para ler ele, que chama Elucidário de Evolução em 2 Mundos. Esse livro foi escrito a 2 mãos.
O Chico Xavier recebia os capítulos ímpares em Pedro Leopoldo, em 1958, e o Valdo Vieira recebia os capítulos pares em Uberaba. Trocavam correspondência todo dia. Então o livro foi escrito a 4 mãos. E esse livro aqui é tão difícil, por isso que nós falamos que livro difícil na doutrina espírita, desses 450 que nós lemos, doamos 250, fiquei com os outros 250 para mim. Livro espírita difícil dá para contar na mão esquerda do Lula. Eu falo assim que eu tenho intimidade com ele. Só tem 4 livros espíritas difíceis, no meu entender, que é o livro dos médiuns, Mecanismos da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos e Forças Sexuais da Alma. Tirando esse aí, eu que só tenho o 4º ano de ginásio, consegui aprender, qualquer um vai conseguir entender, né, Marco? Pois é, Evolução em 2 Mundos, interessantíssimo. Missionário da Luz é o 10º livro, faz parte daquela coletânea do André Luiz. Esse livro aqui é interessantíssimo, porque alguns livros a gente precisa ler um capítulo inteiro para ter uma informação. Outros livros, a gente pega uma página inteira, tem uma informação. Missionário da Luz, cada página tem no mínimo 4, 5 informações. É um livro que nós levamos 6 meses para estudar. E agora preciso reestudar. Entre outras coisas interessantes que tem no Missionário da Luz, tem na página 175, o engenheiro Manassés fazendo o molde, o protótipo de um corpo que uma moça ia ter quando tivesse 18 anos aqui na Terra, porque ela tinha merecimento, atenção internautas, tinha merecimento porque trabalhou do lado de lá e do lado de cá. Quando não tem merecimento, alguém intercede, avaliza, ou então a reencarnação é compulsória. E essa moça, ela tinha direito a escolher o corpo, e ela pediu um pouco mais de fealdade, porque nas últimas 3 encarnações, ela tinha nascido muito bonita, com a plástica muito bonita, e ela tinha perdido a encarnação. Não quer dizer que toda mulher bonita aqui, quando morrer, vai para o meio do inferno. E as feias horrorosas vão para o céu. É dependendo do comportamento aqui, deixar bem claro. Lá adiante, nós vamos ver a respeito da reencarnação de Sergismundo, uma reencarnação muito especial, 23 páginas preparando o assunto para o Sergismundo reencarnar, que ele ia reencarnar no corpo daquela que tinha sido a esposa dele lá na Europa e tinha traído, e o futuro pai dele era o amante que tinha sido da esposa dele lá. Além de amante, tiraram a vida do Sergismundo, tiraram a vida do corpo. E agora, já que se davam tão bem como amante, vai reencarnar como marido e mulher. E tem que devolver o corpo para o Sergismundo. A reencarnação dele leva 56 páginas descrevendo a reencarnação do Sergismundo. Pois é, e lá na página 332, e termina na página 333, senhor Antônio Marta, ali fala a respeito do passe, que é a transfusão de energia física, orgânica, do corpo do médium, homem ou mulher, para aquele que está recebendo. Juntamente com a transfusão da energia física, vem o fluido espiritual, que um é para o corpo físico e o outro é para o perispírito. Só que o instrutor do André Luiz fala o seguinte, que qualquer pessoa que vai a um centro espírita, independente se tem merecimento ou não, tem necessidade, recebe 10 passes de graça consecutivo. Quer dizer que depois do 10º passo, tem que conversar com o senhor Dorival para saber quanto é que é o passo? Não. Se você não estiver participando de algum tipo de atividade, fazendo evangelho no lar, estudando o livro espírita, vindo aqui transportando coisa do brechó para lá e para cá, ajudando a Valdo e Alcântara a cuidar de cães e gatos, estiver fazendo nada, só no bem bom vem a nós o vosso reino, a partir do 10º passo você não recebe nada, como se estivesse com um guarda-chuva ali. Mas então depois do 10º eu vou em outro centro, né? BNC, baixar no outro centro. Eles têm um aparelhinho lá chamado GPS, o idiota, aliás, o querido irmão, vai ser seguido e ele não vai receber nada. Página 333 do livro Missionário da Luz. Bom, por que nós passamos essas informações? Não ganho comissão com venda de livro, indico, porque depois fala Alcântara sabia e me indicou, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem 2 parágrafos com comentário de Allan Kardec. Em seguida, instruções dos espíritos.
Advento do Espírito da verdade, não é de verdade, da verdade segundo Herculano Pires. E o Espírito da verdade, advento é vinda, chegada. O Espírito da verdade que se auto-identifica dizendo, eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus ou Cristo, se dirige a nós dizendo o seguinte, espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos, presentes, internautas, pelo carinho, pelas vibrações. Tenham uma boa noite.